Olá pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo que vai ser uma espécie de presente de Natal para todo mundo que segue meu canal, para todo mundo que ainda não está consistente no mercado e que precisa de um norte aí, precisa de algum tipo de plano para fazer 2026 um ano melhor que 2025. Então nós vamos abordar aqui a parte técnica, vamos abordar aqui um gerenciamento de risco e também a parte de consideração de metas, planejamento, tá? Eu vou fazer um plano completo aqui do que você deveria estar se preocupando se você ainda não é consistente para fazer 2026 um ano melhor do que 2025 e para fazer 2026 um ano de consistência para vocês. Então eu vou mostrar uma abordagem da parte técnica primeiro, depois nós vamos fazer um segundo vídeo, né? Vai ser dividido em 3 vídeos nos próximos dias, para não ficar um vídeo muito longo. Então, o primeiro vai ser focado na parte técnica, o segundo em gerenciamento de risco e o terceiro de como você vai fazer o acompanhamento aí e a parte de definição de disciplina de fato, né, das metas que vão ser alcançadas. Se você já é consistente, talvez o vídeo possa trazer algum insight, alguma ideia nova para você aplicar no seu operacional e melhorar até a performance. Se você não é consistente, aproveite esse plano para poder trilhar aí um caminho novo para o ano que vem, beleza? Vamos para a prática. Então vamos lá. A ideia é a gente fazer esse bate-papo aqui e essa análise, né, esse estudo, de uma forma bem objetiva e bem prática. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer no vídeo de hoje é relacionado à parte técnica. E a primeira coisa que nós devemos analisar com a nossa parte técnica é se nós estamos confortável com ela ou não. E eu vou fazer algumas provocações para você chegar a essa resposta você mesmo, tá? O primeiro passo é identificar como é feito o seu operacional? Como é feita a análise do seu operacional? Antes de entrar em uma operação, você faz essa análise de forma subjetiva, ou seja, você tem a sua interpretação de movimentação do mercado, ou ela é objetiva, que ela depende de uma configuração que apareça algo no gráfico de forma muito objetiva e que não dá margem para interpretação. Vou dar um exemplo. Quando eu no canal falo sobre a maneira que eu faço a leitura, tá? E eu vou dar aqui, vou mostrar o exemplo da minha operação aí de terça-feira, do dia 23, tá? Eu comecei o dia analisando o mercado com um movimento de equilíbrio, ou seja, o mercado estava lateral, tá? Então eu marquei regiões de topo e fundo, como essa aqui que eu vou mostrar agora. Regiões de topo e fundo. E aqui é um equilíbrio, e nessa barra aqui, eu entendi que foi um rompimento e o mercado entrou em desequilíbrio comprador. A partir daqui, eu executei minha operação. Então veja que a minha leitura ela é subjetiva, porque eu estou dando a interpretação que esse último movimento que aconteceu aqui no mercado foi um equilíbrio, certo? Mas não tem nada objetivo. Eu estou interpretando assim, né? O que eu marquei aqui como região de topo e fundo, veja que ele não é exatamente na mesma região. Ó, vou colocar aqui essa linha. Eu considero que essa barra aqui é parte desse topo, dessa linha maior aqui acima, mas é subjetiva, porque ela não está tocando de fato, certo? Agora, se a minha leitura fosse objetiva, então na minha leitura teria algo parecido com isso aqui, ó, tá? Não é um setup, eu estou só colocando um exemplo, que seria algo do tipo, apareceu uma barra com corpo pequeno, seguido por uma barra interna, ou seja, a máxima e mínima dessa segunda barra está dentro da barra anterior, depois tem uma outra barra que não rompe, e aí a primeira barra que rompe é o meu setup. Tá? Então, isso aqui seria uma análise objetiva. Alguns traders trabalham com análises mais objetivas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu amigo Diego Prado, ele tem uma análise mais objetiva do que tem que ser feito. Tem até mesmo o Stormer, que é um trader aí mais conhecido, também faz uma análise de forma mais objetiva, isso na parte de análise ainda, e tem outros traders que fazem análise de forma subjetiva. Eu faço trade análise subjetiva, analisando o gráfico, outros traders aqui com canais OTT, a grande maioria tem análise mais subjetiva, ou seja, ele faz uma interpretação do movimento e então essa análise é subjetiva a ele, não tem uma configuração padrão. Então não teríamos como automatizar, por exemplo, essa operação, porque a nossa análise depende da gente. Quem tem a análise mais objetiva, ele consegue até automatizar a entrada, porque aí com isso ele tem alguns critérios que ele precisa para poder executar. Agora, a execução também tem subjetiva e objetiva. A minha execução, por exemplo, é objetiva. Eu sei que depois de eu ter interpretado o mercado em um ciclo como esse aqui de equilíbrio, quando acontece um rompimento, que na minha leitura, que é subjetiva,
eu compreendo que isso aqui é um desequilíbrio muito forte de comprador, a minha execução não dá margem para interpretação. Eu sei que eu tenho que entrar no fechamento dessa barra, eu sei onde vai ser o meu stop, eu sei onde vai ser meu alvo, e aí eu posso ser flexível com o meu alvo, alongar o alvo ou não, mas a entrada, a execução que eu vou fazer, ela é objetiva, né? Ela não dá margem para interpretação. Mas imagino que outros traders também tenham a execução subjetiva, que dependendo dessa configuração, às vezes ele vai entrar com ordem a mercado já direto no fechamento da barra, outras vezes ele vai esperar um movimento diferente, ele vai aguardar alguma coisa diferente, e não tem certo ou errado. O que vai garantir para você se isso funciona ou não são os resultados, a interpretação dos resultados que você vai fazer. E nesse ponto, o que você vai ter que se perguntar? É o que casa melhor com a sua personalidade. Você prefere, quando você fica mais à vontade, quando você está interpretando os movimentos do mercado, ou quando você apenas está caçando uma movimentação? Isso na parte da análise ainda, né? Você está, fica mais fácil para você, quando você vê alguma configuração como essa aqui, ó, vou colocar marcando aqui para você ver, ó. Aqui nós temos uma. Deixa eu só colocar o contador de candle, fica mais fácil para fazer referência. Aqui, ó. Nós temos aqui o conjunto de barras 6, 7 e 8, tá? A 6, nós temos uma barra interna com um fundo mais alto que a barra anterior. Depois a 7 a gente tem um fundo mais baixo. E a 8 a gente tem um fundo mais alto. Então veja que ele está fazendo aqui um formato parecido com um V, né? Porque, ó, se eu fosse traçar aqui, ó, é um formato parecido com um V. Pode ter que tenha algum operacional que vai definir o seguinte, aí como análise objetiva, ele identificou que nós temos um fundo mais baixo e um fundo mais alto, e aí ele tem uma entrada que também é objetiva, que seria no rompimento da barra 8, aqui é o rompimento dessa última barra, ele entra nesse rompimento e executa o trade dele. Pode ser que tenha operacionais que fazem isso, então nesse caso seria uma análise objetiva seguido por uma execução também objetiva. Analise a maneira que é o seu operacional e tenha isso na sua cabeça. Se você faz uma análise que de fato ela depende de uma interpretação ou se ela segue um critério bem definido. E a sua execução, ela depende de uma interpretação na hora de executar ou se ela tem um critério bem definido, tá? Particularmente, o que eu gosto? Eu prefiro ter essa análise que ela depende da minha interpretação e depois que eu já fiz a interpretação do mercado, a execução segue um critério bem definido. Porque eu acredito que na hora da execução, quanto mais objetivo for, quanto mais eu tiver isso muito claro na cabeça sobre como eu tenho que entrar, onde vai ficar a posição do meu stop, onde vai ficar a minha posição do meu alvo, fica mais fácil em termos de disciplina para eu executar isso várias vezes. Porque como eu já sei o que eu tenho que fazer, eu coloco isso no meu plano e apenas executo, depois eu consigo medir se eu seguir isso a risco ou não. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que a gente tem que analisar, que depende muito da nossa personalidade. O que você prefere, o que você fica mais confortável? Um operacional que vai ter uma taxa de acerto maior, então provavelmente você vai ter aí um alvo menor e um risco maior, talvez até mesmo uma relação de risco-retorno, onde o risco é maior do que o retorno, você vai ter uma taxa de acerto maior, ou seja, você vai acertar mais vezes o trade, vai receber menos como o retorno dele, né, o retorno financeiro daquele trade, e quando você perder, você vai perder um pouco mais do que é um trade normal, né, um trade de ganho, mas essa taxa de acerto te dá um conforto e no longo prazo ele te deixa positivo. Tem gente que prefere assim. E tem outros traders que preferem ao contrário. Ele prefere ter uma relação de risco-retorno onde o risco é baixo, o risco, por exemplo, é de 1R, R$ 100, por exemplo, e o retorno dele vai ser maior, 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, aí depende do operacional de cada um. Só que isso vai fazer com que a taxa de acerto dele diminua, e vai ficar com uma taxa de acerto menor, mais vezes vai dar errado o trade, mas quando der certo ele vai ganhar um valor maior. Tem gente que não se porta e prefere trabalhar assim. Isso aí não tem certo ou errado, depende do resultado final lá no longo prazo. E tem traders também que preferem fazer 1 para 1 a relação de risco-retorno. Ou seja, se ele arriscar R$ 100, ele vai ganhar R$ 100. Isso vai dar para ele uma taxa de acerto também, que talvez nem seja muito alta, seja pouco mais do que 50%, mas vai fazer com que ele fique ali naquele conforto de quando ele perde 100, quando ele ganha 100. O problema do 1 para 1 é que se a sua taxa de acerto ficar nos 50%, você tem prejuízo, porque você perdeu 100, ganhou 100, vai ter as taxas do mercado, as taxas da corretora,
você com isso sai perdendo, né? No longo prazo você sai perdendo. Se a taxa de acerto for de 55%, você ganha levemente. Se for acima de 60%, fazendo o risco-retorno 1 para 1, aí beleza, aí você consegue ter um ganho maior, certo? Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo isso de forma mais detalhada, então aqui como o objetivo é ser mais direto, a gente não vai se estender muito nesse ponto. Você tem que pensar primeiro qual que é a sua personalidade, o que você prefere, tá? Não caiam em falácias que digam que risco e retorno invertido, como eles falam, né, que é ter um risco maior do que o retorno, é impossível ganhar dinheiro. Tá? Agora, claro, se seu risco for 10 vezes mais do que o seu retorno, aí vai ficar bem difícil. Você teria que acertar aí mais de 90% das vezes, porque a cada 10 vezes que você acerta, quando você perdeu uma, ele fica no 0 a 0. Então é ruim. Tem que fazer algo que seja proporcional, né? Um risco que pode ser levemente maior do que o retorno, mas a sua taxa de acerto tem que valer a pena, tem que ser mais, tá? No meu caso, particularmente, eu gosto assim. Eu prefiro ter uma taxa de acerto maior, até porque eu faço menos trades, eu faço poucos trades por dia, e por fazer poucos trades, eu prefiro que eu tenha uma taxa de acerto maior e vá acumulando valores, e quando eu perco um pouquinho mais do que um único trade, mas esse pouco mais na conta no longo prazo me deixa positivo. Como vocês puderam acompanhar ao longo do ano todo aí nos meus relatórios semanais, tá? Então depende da personalidade de cada um. Se você faz mais trades, você faz várias operações por dia, mais de 5 operações por dia, aí provavelmente você vai ter um resultado melhor se você tiver um operacional onde a sua taxa de acerto vai ser mais baixa, mas o seu retorno vai ser maior do que o seu risco, beleza? E aí, como é que você vai saber se o seu operacional ele é lucrativo no longo prazo ou não? Tem duas formas. Uma é através de backtest, que é você fazer aí simulações de dias que já aconteceram. Outra é fazendo direto nas operações, você acompanhando essa estatística aí, marcando todos os trades. Qualquer uma das duas formas é possível validar o operacional. Tá? Normalmente, a gente começa fazendo com backtest, para ver se vale a pena. Então, o mínimo de trades que a gente teria que fazer em cima de cada operacional, de cada setup, é 100 trades. Faça 100 trades, se você viu que ele ficou positivo no backtest, vai valer a pena você avançar, de repente começar a executar nas suas operações, né, do dia a dia, as operações que você executa de fato. Mas se caso ele já dê negativo no backtest, isso já indica para você que sem execuções dele, ele ficou negativo no backtest, não vale a pena você insistir nesse operacional, a não ser que você faça ajustes e teste de novo, tá? E aí, o que você deveria se preocupar no momento de fazer backtest? Vou mostrar agora. Aqui essa planilha estão todos os lançamentos que eu fiz aí, todos os trades que eu fiz em conta pública ao longo de 2025, tá? Então vocês podem ver, se eu pegar aqui, ó, nessa conta aqui, relatório de performance, vou puxar aqui para vocês verem, vou colocar 2025. Isso aqui aparece todas as semanas aqui no meu relatório de performance semanal. Podem ver aqui no simulador. Eu fiz um ou outro trade no simulador durante o ano, né? Foi no dia 13 de agosto que eu fiz algo no simulador. Mas na conta real, que é a que eu mostro todos os dias, a conta 14415, veja que aqui, ó, nós vamos perceber que ele aparece aqui 451 operações realizadas, tá? Dessas 451, se eu abrir essa planilha para vocês verem, eu tenho aqui, ó, 451 registros lançados. Isso significa o quê? Que todos os lançamentos que eu fiz na conta pública aqui, e eu faço isso também na minha conta privada, todos os lançamentos, todas as ordens executadas durante o dia, eu registrei nessa planilha. Por quê? Porque aí com isso eu vou ter todas as informações que eu preciso para ver a performance do operacional. Ah, mas o Profit tem essas informações. Tem, mas ele não é completo. Por exemplo, aqui no Profit ele me diz que eu tenho 65,85% de taxa de acerto. Só que o Profit considera como taxa de acerto qualquer entrada, ou melhor, qualquer saída que você faz que fique acima do 0 a 0. Então, se você ganhou 5 pontos, ele conta como uma operação vencedora. Isso aí estraga as suas estatísticas, porque 5 pontos, 10 pontos, normalmente é proteção. Você deixou 0 a 0 e colocou um pouquinho mais para poder pagar as taxas. O Profit não entende que você está fazendo essa proteção, ele entende que foi um trade vencedor. Então, se você for aqui, ó, na parte de resumo e for olhar aqui, ele vai ficar um pouco distorcido justamente porque ele considerou todas as operações, tanto a de 5 pontos, a de 10 pontos, então ele marca aqui fator de lucro, ele marca aqui razão média e lucro, prejuízo,
né, a maior não, essas informações eu prefiro não acompanhar pelo relatório do Profit. Eu prefiro olhar aqui na planilha, porque eu já tenho todas elas lançadas, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre como fazer um backtest, é um vídeo completo aí, praticamente de 1 hora, que explica detalhadamente e coloca essa planilha para download para quem quiser baixar. É só entrar naquele vídeo lá, baixar a planilha e começar a fazer dessa mesma forma, tá? Se fosse um backtest, igual eu vou mostrar para vocês aqui o que é preenchido. Primeiro ponto, a gente vai aqui na aba que diz Setup, aqui embaixo, e coloca o nome de cada operacional nosso, de cada setup que a gente vai utilizar. Por quê? Porque depois, quando a gente volta para a aba Diário, a gente vai colocar aqui a data e no momento de marcar o setup, você tem um menu, você vai escolher qual deles que é. Eu coloco o número da barra, a quantidade de pontos de stop, a quantidade de pontos de alvo, o número de contratos que foi utilizado, o resultado de pontos da operação, e aí o meu Profit, como é o Profit Pro, eu tenho a informação também do main e map. O main significa o máximo de exposição negativa, que é o quanto que o trade andou contra, e o map é o máximo de exposição positiva, que é o quanto que ele andou a favor. Essas informações só tem no Profit Pro e provavelmente no Profit Ultra também, tá? No One não tem. Mas tudo bem, se não tiver essa informação, tudo certo. Mas se tiver essa informação é bom, porque depois você pode fazer um teste, verificar se você pode usar um stop menor, coisa desse tipo, tá? Aqui eu tenho uma coluna que diz assim, ó, a técnica foi correta, sim ou não? Significa o quê? Caso você tenha executado o trade fora da técnica, que tenha escapado da técnica ali um pouco, né? Por exemplo, eu deveria entrar no fechamento da barra, eu não esperei o fechamento da barra, eu entrei antes, ou eu entrei quando teve uma outra correção. Aí você colocaria aqui como técnica correta, não, porque aí ele vai contabilizar lá que na taxa de assertividade, que é o quanto que você tem de capacidade de executar o operacional de forma perfeita, tá? E desistência é a coluna onde eu marco aqui se eu sair antecipado do trade, né, se eu desistir dele, sim ou não. E se eu marcar como sim, eu defino depois se após a minha saída o trade foi no alvo ou foi no stop. Isso faz com que eu decida futuramente se vale a pena fazer um gerenciamento ativo, né, saindo antecipado do trade, ou se eu prefiro fazer um gerenciamento passivo, que é esperar ele ir no alvo ou no stop. Preenchidas essas informações, a gente vai aqui na aba Resultados, que é aqui que é a aba importante, tá? Se você for fazer isso aqui em backtest, use uma planilha para o backtest, e aí você vai fazer através de replay do mercado, pode entrar aqui no Profit, ou no Trade, ou qualquer plataforma que tenha a opção de replay, puxa dias passados, faz aqui, pode colocar até em velocidade acelerada, encontre seu operacional, defina ele e preencha a planilha. Você vai ter esses resultados e ele vai separar depois na planilha por setup. Então você vai ter uma geral e por setup também para poder validar. Mas use também uma planilha separada para registrar todos os seus trades aí de 2026. Que aí você vai ter lá no final de 2026 aí provavelmente mais de 400 operações. Então você vai ter também os números reais do que você executou na sua conta. Isso vai te ajudar bastante. Por exemplo, aqui os 451 trades que nós encontramos lá dentro do Profit, que é dentro do Profit, 451 trades estão registrados. Aqui eu tenho como ganho em 241 operações que eu fiz no ano. Loss foi 150 operações e no 0 a 0, 60 operações. E o que é 0 a 0, tá? 0 a 0 lá na aba diário, você vai ter no alto aqui da planilha, se eu puxar ela lá para o início, e mais à direita da planilha, nós temos aqui uma aba de uma aba não, né? Um campo escrito parâmetro e o mínimo de pontos para ser considerado ganho, tá? Eu defini aqui que o mínimo de pontos para considerar que foi um trade positivo, um trade no ganho, foi 35 pontos. Então, tudo que está abaixo, né, entre 0 e 30 pontos, ele vai marcar aqui na aba de resultados como quase zero, né, que é 0 a 0. Então, ele me retira aqui dessa configuração. Isso faz com que eu saiba que a minha taxa de acerto é 61,64%. Eu tenho também aqui uma média de ganho e uma média de loss que ele fez com base no resultado financeiro lá da planilha. Então eu sei aqui que quando eu ganhei ao longo do ano inteiro, mesmo tirando as que eu saí curto, saí antecipado, a média de ganho é de 403,22 em cada operação e a média de perda é 520,08 em cada operação. Então veja que por mais que eu tenha um risco e retorno onde o meu risco é maior do que o retorno, eles estão muito próximos, tá? Isso faz com que o payoff da operação fique em 0,77
O percentual que eu preciso para ficar no 0 a 0 no resultado financeiro é 56. Como eu estou acima de 56, estou em 61, isso faz com que o meu edge, que significa vantagem, seja de 5,30%. Então, toda vez que eu entro no mercado, que eu faço uma operação, eu tenho uma vantagem, né, financeira, uma vantagem operacional de 5,31% esse ano, tá? Então, isso aqui me deixa positivo. E o fator de lucro geral, isso aqui somando todos os meus operacionais, é de 1,26%. E ele me diz também aqui que a minha relação risco e retorno real, que aconteceu durante o ano, foi de 1 de risco para 0,78 de retorno. Tá? Uma taxa de acerto, então, de 61,64 e a assertividade de 93%. Ou seja, veja, eu não fiz 100% dos trades como ele deveria fazer. Eu cometi alguns erros ao longo do ano, né? Deu mais ou menos aí menos de 7% de erro ao longo do ano. Então a minha assertividade, o quanto que eu tive capacidade de executar com perfeição, foi de 93%, certo? Aqui também eu tenho informações que são importantes, que é referente às minhas saídas antecipadas. Então eu tenho aqui a quantidade de vezes que eu saí antecipado da operação foram 152, a quantidade de vezes que foi ao alvo foi 49% e a quantidade de vezes que foi ao stop foi 49%. Então ficou no meio a meio. Agora, como eu faço aquele meu gerenciamento de valores, ele dá resultado positivo. Depois eu vou analisar agora quando eu encerrar o 2025 para ver se valeu a pena de fato eu fazer saídas antecipadas ou não financeiramente. Eu volto para a planilha, tiro ali as vezes que eu saí antecipado e simulo como é que seria se eu tivesse esperado stop ou alvo. E aí eu vou ter um resultado financeiro e o que vai me importar depois para ver uma mudança operacional é qual que vai me dar um melhor resultado financeiro ao longo prazo, tá? Porque depois de 451 operações, eu já considero ele como um resultado bem interessante para eu repetir. Para baixo da planilha, nós temos a definição a cada operacional, separado. Então, no operacional de rompimento, por exemplo, eu fiz 250 trades. No operacional que foi relacionado a equilíbrio, eu fiz aí 100 vezes, né? 108 vezes. Alguns foi com sinal de falha e uns com barra de sinal. Então, eu tenho vídeo aqui no canal também falando sobre o meu operacional de equilíbrio, o meu operacional de desequilíbrio. Então, quem quiser entender um pouco mais detalhado, assiste o vídeo depois. Aqui o objetivo é a gente ser mais direto. Aqui eu tenho várias informações que são importantes. E aí, o que, que eu considero que vocês deveriam analisar? É o percentual da taxa de vezes que ele vai dar o ganho, tá? O payoff é sempre importante você analisar também, para não ficar com um payoff muito baixo, tá? Um payoff abaixo de 0,5 seria um payoff ruim. Mas, principalmente, você analisar isso aqui, ó, fator de lucro. Tá? Então, a cada R$ 1 que eu arrisco nesse trade aqui, eu ganho 1,34, tá? No longo prazo. Então, ele é vantajoso. É assim que você vai olhar quais operacionais são mais vantajosos ou não, certo? Então, veja assim, ó, é complexo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o falha de gap, que é um operacional que eu tenho que acontece na primeira barra ali, através do gap. Ele aconteceu, eu executei 8 vezes apenas no ano. Então aqui esses números não é o suficiente para poder considerar que se ele é vantajoso a longo prazo ou não, porque foram poucas vezes que aconteceu. Esse outro aqui de give up também é a mesma coisa. Os trades que foram fora da técnica. Aqui sim, eu deixei uma categoria só para os que eu fiz fora da técnica, o que eu errei a execução, né? E nesses aqui eu sei que eu não poderia fazer. Então, os números dele aqui eu só consigo ver o quanto que ele prejudicou a conta, porque não era para ter sido executado. Beleza? Então, repetindo, eu acho que o ideal é você analisar o fator de lucro do seu operacional e você pode ver que ele é complexo. Se você tiver muitos tipos de setup, muitas entradas diferentes, você vai ter que ter esse cuidado de lançar todos eles e vai ter que ter esse cuidado de perceber depois quais que são mais efetivos ou não. E aqueles que são ruins, talvez não vale a pena você manter ele. Vale a pena você desistir daquele operacional e focar somente nos que funcionam. Agora, se você ainda não é consistente, você está com muita dificuldade, a minha sugestão é você filtrar e já começar a trabalhar somente com um tipo de entrada ou com dois tipos de entrada, no máximo, tá? Talvez um tipo de entrada para rompimento ou um mercado em tendência e um tipo de entrada para mercado lateral. Se você tivesse só esses dois, focar só nesses dois e se especializar, né, onde você vai ter aí uma definição de como vai ser a sua entrada de forma objetiva, o que, que precisa acontecer e você testar
essa configuração do que precisa acontecer e ver que ela é positiva no longo prazo, ou seja, a cada 100 trades ela dá resultado financeiro positivo, foque nele e passe a fazer 2026 somente isso, né? Focando somente em um tipo de entrada ou dois e executando para você pegar consistência, fechar semanas positivo, mês positivo e fechar o ano positivo também. E dentro disso tudo, você tem que pensar também que qual a diferença entre fazer poucos trades ou muitos trades, né? Eu gosto de falar que toda vez que você faz uma entrada no mercado, você está ficando exposto no mercado. Você faz uma entrada ali, você está colocando um valor em risco. Então, essa entrada que você fez, por mais que o seu operacional tenha uma taxa de acerto alta, digamos que ele tenha 80% de taxa de acerto. Beleza, então a cada 10, em tese, né, você vai acertar 8 vezes, mas ainda assim você vai errar 2. Então, se você for ficar entrando várias vezes, você está ficando exposto para chegar nessa parte que vai dar o trade errado, né? Por mais que você faça uma leitura correta, execute ele de forma correta, alguns trades vai dar errado. Basta um player mudar de ideia, virar o mercado para o outro lado e você vai ser estopado. E às vezes você vai ser estopado, ele vai atingir o stop e depois ele vai no alvo, né? O que se chama aí de violino, né? Vai acontecer também. Isso faz parte de operacional de cada um. A nossa obrigação como trader é fazer uma leitura que seja correta, executar o nosso operacional que é correta, já o resultado a gente não tem como prever. A gente não tem como ter uma garantia do resultado e nem modificar muito esse resultado, apenas aceitar. Então, com base na estatística, a nosso objetivo é focar na execução dele e acabar fazendo ele todos os meses, tá? Essa conta pública aqui, por exemplo, ela prova que mesmo a gente fazendo a coisa de uma maneira simples, com poucas entradas ao longo do ano, ainda assim dá para fazer um resultado positivo, um resultado aí de quase 200% de rentabilidade ao longo do ano, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, são 451 trades realizados ao longo do ano. Se eu dividir isso aqui por 12 meses, dá uma média de 37 trades, 38 por mês. Então vamos arredondar para 38 e dividir isso aqui para 20 dias, são em média 20 dias úteis por mês, né? Vai dar aí 1,9. Então a minha média ao longo do ano inteiro foi de 1,9 trades realizados por dia, 2 trades realizados por dia. Mesmo com poucos trades, é possível fazer um resultado positivo. Não se iluda achando que o ideal é você fazer mais trades já que o resultado está bom, tá? Porque vai acabar acontecendo, se a gente faz muitas operações, que eventualmente a gente vai cometer algum erro de leitura, de interpretação ou de execução. Quanto mais operações a gente faz em um dia, a nossa capacidade de processar e tomar a decisão, ela vai perdendo força. Então, em algum momento você vai cometer algum erro e se você comete o erro, toma um stop, aí talvez desperte um gatilho de você tentar correr atrás daquele valor que foi perdido e aí talvez você perca mais ainda e aí isso vai acabar desencadeando um dia bem ruim. Então, para que isso não aconteça, você vai ter que focar em fazer menos operações, tá? Agora, se seu operacional tem várias operações durante o dia, tudo bem, mas aí pense que você teria que ter aquela configuração onde você vai aceitar perder mais vezes, se for o caso, mas quando você ganhar, vai ganhar bem mais, tá? Porque um operacional que você vai ter aí 10 operações realizadas no dia e você tem uma taxa de acerto alta, né, saindo muito curto, então ele teria que ter um risco maior ainda. E aí, nessa do risco maior, você corre o risco de, no trade que der errado, vai consumir boa parte do seu ganho e você vai pensar assim: já fiz 6 trades hoje 6 positivo, agora eu levei um stop, estou quase no 0 a 0. E aí você vai lembrar de todo o trabalho que você teve durante o dia e vai ficar quase impossível você aceitar isso no zero sem tentar fazer mais um para tentar recuperar. E isso talvez desencadeie um dia ruim, tá? Você tem que pensar que todo trader, ele sempre trabalha com algo que é chamado de equação do trade, que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. É risco, retorno e probabilidade. E nós nunca estamos trabalhando tendo vantagem nos três, tá? Ou a gente tem um risco que é maior do que o retorno, e aí com isso a gente aumenta a probabilidade, a gente vai conseguir ter dois deles, ou a gente vai ter um trade que o retorno é maior, então a gente também vai ter algo trabalhando na probabilidade, ou a gente vai fazer um trade que o retorno é muito alto, o risco é muito baixo e a probabilidade é baixa, só que aí o retorno vai ser a troca. Então pense que você estará sempre negociando
um desses 3 itens aqui, tá? Um deles você vai perder. Ou você vai perder probabilidade naquela operação, ou você vai perder retorno naquela operação, vai ter um retorno menor, ou você vai perder ali um risco, tendo um risco maior. Um deles você vai acabar deixando para trás em troca dos outros. Então, tudo isso tem que se encaixar com o seu operacional, beleza? Então, com base nisso, você vai decidir se ele está ok ou não, se você precisa fazer alguma mudança nesse operacional ou não, ou quem sabe você tem que aprender um novo operacional, tá? Se você estiver trabalhando aí todo o ano de 2025, um operacional que não te deixou positivo ao longo do ano, que você acha que de repente foi só a disciplina ou que foi só o gerenciamento que te atrapalhou durante o ano. Reflita com base nisso que nós conversamos hoje, se de fato ele é lucrativo ou não. Um backtest vai te ajudar a ter essa decisão, porque no backtest não vai envolver o teu gerenciamento de risco diretamente, não vai envolver a parte emocional e muito menos a parte de disciplina. Você vai ter que só executar o backtest, que você pode fazer aí à noite, de madrugada, de manhã, a qualquer momento, né, sem o mercado estar acontecendo. E quando você for fazer o backtest, faça ele bem focado, bem concentrado, para ele poder ter o melhor resultado possível. Faz esses lançamentos dele, no mínimo 100 operações para cada setup que você utiliza. Se o resultado no final ele vier aqui para a sua planilha e mostrar que você vai ter aqui, ó, lucro bruto, prejuízo bruto, faz um menos o outro. Você vai ver se ele foi positivo ou não financeiramente. E você vai ver isso aqui também, que é o fator de lucro. Se o fator de lucro está acima de 1, significa que ele é lucrativo. Se ele estiver abaixo de 1, ele não é lucrativo no longo prazo. Beleza? Faça com base nisso e você vai ter certeza se vale a pena insistir nesse operacional ou quem sabe você começa um outro operacional. Tem alguns operacionais que são totalmente objetivos. Tem aí também um amigo aí no YouTube mostrando também conta no formato ATT. O canal dele é O Trader Cansado, né? Ou só Trader Cansado. Ele está mostrando lá operacionais objetivos, que ele deixa rodando o dia inteiro e aí ele tem uma configuração ali, um critério que também é objetivo, executa esse trade e ele fica ali o dia inteiro sem ninguém mexer na operação ou não, né? E aí só sai, só encerra o trade lá no final do dia. E ele está mostrando também no YouTube que com uma operação de forma objetiva também é possível ficar lucrativo no longo prazo. Claro que nenhum tipo desses operacionais é super lucrativo a ponto de você poder colocar tudo que você tem de dinheiro em risco num trade, mas todos eles que são bons operacionais, eles são lucrativos de uma forma ou outra, uns mais, um menos lucrativo. Vai depender da sua personalidade, da maneira que você consegue executar. Por isso que a gente bate tanto na parte de personalidade, porque o objetivo é você poder se concentrar no dia a executar esse operacional com perfeição. Então você vai analisar de tudo isso o que é melhor. É melhor eu fazer de um tipo de operacional ou de outro tipo de operacional. Eu consigo ficar à vontade na hora de executar esse, que eu vou fazer apenas um trade no dia, ou não, eu tenho a necessidade de fazer mais cliques. Então eu tenho que ter um operacional que eu vou ter mais entradas, mas ele tem que casar com essa relação de risco e retorno. Beleza? Certo, pessoal? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser sobre gerenciamento de risco. Nós vamos fazer um plano prático de gerenciamento de risco para um capital de R$ 2.000 e aí você vai multiplicar aí de acordo com a sua realidade. Mas a gente vai fazer um exemplo bem prático aqui de como você deveria fazer um gerenciamento com base no operacional que você já definiu para executar durante 2026 inteiro. Certo? Então, eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, que vocês passem bem o Natal com a família, vocês aproveitem bem esse período também de descanso e que vocês, caso vocês estejam vendo o vídeo, realmente estudando, bons estudos também, reserve um tempinho para estudar, porque é sempre bom se preparar para 2026, certo? Então não esqueça de deixar um comentário, isso ajuda muito o meu canal, e se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar aí os vídeos que eu faço de day trade, e diariamente também eu mostro aí, compartilho a minha visão aí no Price Action e as minhas entradas também, beleza? Então fique com Deus e até o próximo vídeo.